Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Antônio Carlos, eu sou pastor, e eu quero que os amados, nesta mensagem que ora estarei ministrando aos irmãos, que os irmãos possam, amados, refletir no porquê desta mensagem. Qual o objetivo que ela tende a alcançar nas nossas vidas? Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, faça-o, porque isso vai ajudar muito o meu canal. E também, se puder fazer um comentário, também ajuda, e colocando um like. Amém? Nós vamos ministrar em Números, capítulo de número 35, do versículo 9 ao versículo de número 15, que nos diz assim: Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam as mãos, cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis aquém do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. E ainda, o versículo de número 15. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Aqui, essas cidades de refúgio, elas tinham por finalidade dar cobertura, acolher pessoas que tivessem praticado um homicídio, mas não de forma proposital. Então, esse texto sagrado, ele visa o objetivo das cidades de refúgio. Essas cidades, elas eram separadas na terra prometida para acolher, como eu disse, o homicida involuntário. E isso também tipificava Cristo, porque ele é o nosso grande refúgio e fortaleza. Agora, qual a importância das cidades de refúgio nas Escrituras? O que isso tem a ver com a nossa realidade? Nós sabemos que estamos em uma terra inóspita. Por quê? Estou me referindo ao planeta Terra. É inóspito o Brasil, é inóspito os Estados Unidos, é inóspito todos os países do mundo. Por que são inóspitos? Porque não dá para nós vivermos em comunhão com as trevas. Sabemos que a própria salvação que nós adquirimos pela fé no Senhor Jesus é uma opção que nós fizemos voluntariamente e que, de certa forma, se traduz em guerras sobre guerras e mais guerras. E essas guerras são todas de natureza espiritual. Conforme diz Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, que nós não temos de lutar nem contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades nos lugares celestiais da maldade. São hostes infernais. Nós sabemos que os demônios, por exemplo, do dilúvio, que incitaram aquele povo a desprezar as mensagens de Noé, o pregoeiro da justiça, aqueles mesmos demônios, amados e amadas, de maneira nenhuma, mesmo durante o dilúvio, ou antes do dilúvio, ou depois do dilúvio, nenhum desses demônios se afogaram. Sabia disso? Significa que esses demônios, eles ficaram atuando de geração a geração, e estão até hoje, nos nossos dias, em 2020, atuando no Brasil, atuando em todos os países do mundo. Olha, observe bem como que os pecados, de um modo geral, seja sodomia, seja homicídio, seja pedofilia, seja a corrupção geral na área da política, etc., todos os pecados, eles simplesmente progridem. Eles estão numa espécie de progressão geométrica. Eles nunca param, eles nunca diminuem. Eles sempre aumentam. E um dos sinais da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja é exatamente a multiplicação da iniquidade sobre a terra. E essa multiplicação, irmãos queridos, ela é patente, ela é notória, e qualquer um pode ver claramente. Quando você ativa uma rede social, quando você assiste um programa de televisão, quando você assiste um simples filme, você começa a ver corrupção moral, corrupção espiritual, corrupção de todas as origens
que nós possamos imaginar estão realmente em contato conosco. Somos convidados a atrair a Jesus. Nós, os filhos de Deus, que são fiéis, somos convidados a atrair Jesus, a vender Jesus. Quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas, ele o traiu. Depois se arrependeu, mas já tinha traído. Então, veja bem, ele traiu o Senhor Jesus por causa de 30 moedas. Tem pessoas que estão hoje traindo Jesus por causa de um copo de cerveja. Tem pessoas que estão traindo Jesus, estão trocando Jesus pela bebida alcoólica, pelo cigarro, pela droga, estão trocando Jesus pelo adultério, pela fornicação, pela sodomia. Estão trocando o Senhor Jesus. Quantas pessoas estão bem com o Senhor Jesus em dado momento? O diabo, tipo assim, sabe? O diabo é assim, pedra dura, água mole, vai batendo até que fura, né? Aí a pessoa, aquela dureza, não, eu não vou trair o Senhor, eu não vou sair da presença de Deus, eu não vou sair da igreja, mas aí o bicho vai tentando, ele vai continuando a persistir em convidar aquela pessoa, aquele crente para o pecado, até que muitos cedem. E hoje, pessoas que outrora estavam bem na igreja, hoje estão fora dos caminhos do Senhor e, para piorar, ainda estão sendo os verdadeiros evangelistas de Satanás. O que eles estão fazendo? Eles estão evangelizando os crentes com as más novas do pecado, tentando levá-los para o mundo. Aí, rapaz, que é isso? Nada a ver. Deus só quer o coração e tal e tal. Tem argumento para tudo e o diabo ensina e a pessoa vai tentando levar outros crentes para a ruína. Pior não são esses, pior são aqueles que estão participando da ceia, estão participando, têm cargos na igreja, mas estão vivendo na prática de alguns pecados ocultos. Aquele que ninguém vê, só Deus vê, mas o diabo também está vendo. Agora, veja bem, meus amados irmãos, a importância das cidades de refúgio nas Escrituras. É o momento que você precisa se refugiar no Senhor. Por quê? Porque você está debaixo de ataque, sob ataque, ataque na mente, ataque de todas as formas, ataques em muitas áreas da sua vida, e você precisa de se refugiar em Cristo. Por quê? Quando você se refugia em Cristo, Ele te dá força. Quando você se refugia em Cristo, Ele te dá condições de você vencer a si próprio, ao mundo e o diabo. Então você sempre terá, você que é fiel a Cristo, correto? Você sempre terá inimigos cruéis. Primeiro, a nossa natureza adâmica, nossa inimiga cruel. E ela é pior do que o próprio diabo. Sabe por quê? Porque o diabo, se você orar e jejuar e usar a sua fé em Jesus, você expulsa ele. Você diz, sai em nome de Jesus, e ele sai mesmo e acabou. Não tem conversa, não tem acordo. Agora, como é que você pode expulsar você de você mesmo? Como é que você consegue expulsar você do seu ego, ou o seu ego de você? Para pensar, não tem como, é impossível. Então o que se faz? Quando Cristo construiu a nova natureza em você e em mim, pelo Espírito Santo, essa nova natureza, ela combate contra a velha natureza. Então, a sua nova natureza é em Cristo, a velha natureza é em Adão, o primeiro Adão, e o último Adão é Cristo. Então, o nosso último Adão, o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor único, Ele é quem, através do Espírito Santo, construiu uma nova natureza em nós. Essa nova natureza que faz com que sejamos mais do que vencedores. E quando você está sendo tentado, o que é isso, na verdade? É o convite da velha natureza para você praticar aquele pecado. Mas aí vem o Espírito Santo e fortalece a nova natureza, e você resiste, e nessa sua resistência você está se santificando. Então a sua vida ela é santificada na medida em que você diz não para o pecado, na medida em que você diz não para os convites do inimigo, para você praticar mais um, ou mais outro, ou mais outro, ou mais outro pecado. Então a nossa principal marca como servo do Senhor, como discípulo do Senhor, é que nós não vivemos na prática do pecado. Por isso está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por esse motivo nós temos a nova natureza, que ela está em plena comunhão com Deus, e o Santo Espírito de Deus, que é infalível, nos dá uma cobertura completa 24 horas por dia. Para quê? Para que nós não cometamos nenhum pecado. Tem muitas pessoas que dizem que nós vivemos no pecado, que somos pecadores, mas a Bíblia não nos chama assim. Se você for ler 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia nos chama de sacerdócio real, isto é, podemos entrar na presença de Deus 24 horas por dia. A Bíblia nos chama também, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos chama também, além de sacerdócio real, nação santa,
povo adquirido. Então, nação santa, porque nós temos uma carta magna, que é a Bíblia Sagrada, que nos dá leis e regras para que nós possamos servir ao Senhor, segundo as regras do Senhor. E somos embaixadores de Cristo. Por quê? Porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu, a nossa pátria são as mansões celestiais. E o embaixador, por exemplo, do Brasil, ele representa o Brasil em outros países. Não tem embaixador do Brasil no Brasil. O que tem no Brasil são embaixadores de outros países no Brasil, assim como tem o embaixador do Brasil em outros países. Vários embaixadores do Brasil estão em outros países. O que eles estão fazendo ali? Representando os interesses da sua pátria. O que nós estamos fazendo aqui como embaixadores de Cristo? Representando exatamente os interesses da nossa pátria celestial. E quais são os interesses? São aqueles que constam na palavra do Senhor. Porque Cristo é santo e quer que sejamos santos também, para que possamos um dia, quando fecharmos nossos olhos para sempre, abrirmos os olhos do Espírito nas mansões celestiais. E isso, irmão querido, é uma pregação, é uma afirmação direta, objetiva, e ela é racional, e ela é clara e evidente. Nós temos que levar isso em consideração. Essas cidades, como eu disse, serviam de abrigo para proteger o homicida involuntário das mãos do vingador, conforme Josué capítulo 20, versículo 5. O Senhor é torre forte, escudo e broquel. O Senhor também, além disso, ele é refúgio e fortaleza. Isso está escrito onde? Isso está escrito aqui em Provérbios capítulo 18, versículo 10, Salmo 91, versículo 4, 46, versículo 1 e ainda João capítulo 8, do versículo 3 ao 11. Interessante, quando fala de torre, a torre tinha por finalidade defender os interesses de um país, e ela tinha uma certa altura, e ela tinha uma finalidade estratégica em tempos de guerra. Podia ter uma visão privilegiada em todos os ângulos ao seu redor para saber de onde viriam os inimigos, e sempre tinha alguém na vigília, na vigilância dessa torre para ver. Nos tempos medievais, nos tempos antigos, as torres elas eram muito necessárias para finalidade de guerra. Pois bem, então a Bíblia fala aqui que o Senhor é a nossa torre forte. A torre tinha que ser forte. Isso significa o seguinte, que o Senhor vigia ao nosso redor para ver se o inimigo vai nos atacar no norte, do sul, do leste, do oeste, de onde ele vem, como ele vem, que armas ele vai usar contra nós. E o Senhor, como nossa torre forte, ele nos avisa. Por isso que muitas das vezes o Senhor nos manda orar, nos manda vigiar, para que nós possamos não ser pego de surpresa pelo nosso adversário. Ele também é escudo e broquel. São dois tipos de escudo, um maior e um menor. Então o escudo serve para quê? O escudo serve para te guardar, para te defender na hora que você levar um golpe de espada, um golpe de lança, ou mesmo alguém atirar uma flecha em você. E o inimigo é assim, ele atira flechas. Muitas das vezes são palavras que vêm na sua mente para te deixar triste, angustiado, depressivo. Mas o Senhor, ele vai ser o seu escudo nessa hora, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra em que você vai crer somente nele e não nas mentiras de Satanás. E broquel é um escudo pequeno que na hora da guerra, que na hora do enfrentamento corpo a corpo, podia ter mais mobilidade para você se defender. Normalmente ele era uma peça que segurava por encaixe no antebraço do soldado. Glória a Deus. Ele também é refúgio. O que significa isso? Refúgio fala de quê? Refúgio e fortaleza. Duas coisas distintas. O refúgio é o lugar onde você está sob ataque e você precisa de proteção. E a fortaleza era um castelo onde ele estava preparado para ataques de grandes proporções. Então o Senhor, ele é o teu escudo, ele é a tua fortaleza, ele é o teu refúgio. Naquele momento em que você está em uma guerra pequena, ele é teu refúgio, mas a guerra quando for grande, ele é a tua fortaleza. Não importa a dimensão do ataque que você sofra, o Senhor, ele vai estar contigo e ele vai estar proporcional ao ataque que você receber. Ele será teu refúgio e ele será a tua fortaleza. O homicida involuntário, ele era absolvido, E ele voltava para a sua terra de origem após a morte do sumo sacerdote, conforme Josué capítulo 20 e versículo 6. Após a morte do Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, que está assentado à destra de Deus, conforme Hebreus capítulo 8, versículo 1, nós fomos absolvidos e voltamos à comunhão com o nosso Deus. Isso está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14, e ainda Hebreus capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 28. A primeira cidade de refúgio chamava-se Quedes, Quedes.
Isso está escrito em Josué 20, versículo 7 e Josué 20, versículo 8. Bom, Quedes, veja bem, Quedes significa santuário. O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso santuário. O que significa dizer isso? Significa que, assim como o sumo sacerdote ia no Santo dos Santos para oferecer ali o sangue do animal que havia sido sacrificado no altar do holocausto, assim também o Senhor sabe que nós somos os seus sacerdotes, nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdotes por quê? Porque podemos entrar na presença do Senhor pelo sangue de Jesus, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Então nós temos essa liberdade de entrar na presença do Senhor no Santo dos Santos. O Senhor é o nosso santuário, é o nosso lugar santíssimo. Quando você vai ao Senhor pela fé em Jesus e pelo sangue de Jesus que te comprou, então ali você pode interceder. O que o sumo sacerdote fazia no lugar santíssimo, ele intercedia pelo povo. O que você e eu podemos fazer na presença do Senhor? Interceder. Interceda pelo Brasil, interceda pela sua família, interceda pelos seus filhos, pela sua esposa, interceda pelo seu esposo, interceda pelo seu irmão, seu tio, suas pessoas que você conhece, que você sabe que precisam do socorro de Deus. Interceda. Quedes significa o quê? Santuário. O Senhor Jesus Cristo é o nosso santuário. Em Isaías capítulo 8, versículo 14, parte A, diz assim: então ele vos será santuário. Glória a Deus. Uma palavra profética. Depois de Quedes, a segunda cidade de refúgio chamava-se Siquém, que significa poder. Então, Jesus Cristo é o poder de Deus. Glória a Deus. Siquém. Que coisa interessante. Jesus Cristo é o poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, está escrito assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por que você precisa de Cristo como poder de Deus? Como poder de Deus, você pode acreditar que não tem nenhum poder maior que o dele. Seja ele político, seja espiritual, seja satânico, seja o que for. Nenhum poder, nem a morte tem mais poder do que o Senhor Jesus, porque ele venceu a morte. E até os dias de hoje, muitas pessoas são ressuscitadas dos mortos apenas em ouvir falar no nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é o nome que está sobre todo nome. É o nome que ressuscita os mortos literais e os mortos espirituais. Quantas pessoas saíram da igreja e agora estão mortas no mundo, mas de repente ouve a voz do Senhor chamando-as outra vez e elas se quebrantam e aí são ressuscitadas. E tem aqueles mortos, nunca foram crentes, mas estão mortos e precisam realmente de ressurreição espiritual. Por isso o Senhor Jesus, ele é o poder de Deus para promover isto. Agora vamos ver aqui, porque essa mensagem eu acho ela interessante quando nós vamos analisar as lições espirituais que nós encontramos nessas 6 cidades de refúgio. A primeira, como nós vimos, foi Quedes, que significa o quê? Santuário. A segunda é Siquém, que significa poder. Jesus Cristo é o poder de Deus. A terceira cidade de refúgio chamava-se Hebrom, que significa união. Ela estava localizada na região montanhosa de Judá, conforme Josué capítulo 20, versículo 7. O Senhor Jesus Cristo, ele é a verdadeira união com o Pai. Veja bem, aqui está escrito o seguinte, em João capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ainda, João 10 e 30, eu e o Pai somos um. Então, Hebrom significa união. O que eu aprendo na união? Eu aprendo que se eu tiver uma comunhão plena com o Senhor, logicamente, eu estarei unido a Ele. Uma pessoa em união com outra, ela está mais próxima da outra e pode acontecer de não haver segredos entre as duas. Elas conhecem intimamente uma a outra por causa da união. E nessa união surge o quê? Surge cuidado, nessa união surge muitas bênçãos, muitas vitórias, porque estando em união, se unem juntos para enfrentar o inimigo. E você e Cristo, e você com Cristo, unido com Cristo, simplesmente
não vai ter derrota. Se uma pessoa falar assim, mas um crente estava com um carro ali, passou na rua e houve um tiroteio e ele tomou um tiro e morreu. E quem falou que ele saiu como derrotado porque ele morreu? Não, ninguém é derrotado na presença de Deus quando morre. Não é. A pessoa só é derrotada na presença de Deus quando ela sai da presença de Deus. Morrer não implica em ter saído da presença de Deus. Sair da presença de Deus não tem nada a ver com morte. Agora, tem a ver com morte espiritual. Por quê? Porque em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, se um crente peca, então ele foi derrotado. Se um crente resiste ao pecado, ele não foi derrotado. Se ele for assaltado e morrer, ele não foi derrotado. Se ele tomar um tiro e morrer, não foi derrotado. Se ele for atropelado e morrer, não foi derrotado. A derrota de um servo de Deus só acontece quando ele deixa a presença de Deus, sai da presença de Deus e começa a pecar. Aí sim, isso é derrota. Glória a Deus. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado com essa palavra a ser aplicada para um crente fiel. Muito bem, meus amados. Também aqui, nós vemos que Quedes, Siquém, a terceira cidade refúgio é a cidade de Hebron, que significa união, e agora a quarta cidade refúgio chamava-se Bezer, que significa salvação. Estava localizada na campina da tribo de Ruben, da além do Jordão de Jericó para o Oriente. Josué capítulo 20 e versículo de número 8. O Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, porque nenhum outro em nenhum outro homem há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O Senhor Jesus Cristo salva sozinho. Ele não precisa de Maria, ele não precisa de Paulo, ele não precisa de Pedro, ele não precisa de Antônio. Ele é o único Salvador. Veja bem, quando você for evangelizar uma pessoa, ela tem que saber que só o Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo. João 4,42, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é o único Salvador, ele é a única porta, ele é o Filho unigênito de Deus. Só ele foi ao Calvário e derramou seu sangue na cruz para com este sangue nos remir, para com este sangue nos redimir, para com este sangue nos purificar de todos os nossos pecados e nos comprou com este sangue. Você e eu, que somos salvos, pertencemos ao Senhor Jesus porque fomos comprados pelo seu sangue imaculado. Glória ao nome do Senhor Jesus. A quinta cidade de refúgio chamava-se Ramote. Ramote, que significa elevação ou glorificação, estava localizada na região da tribo de Manassés. Na tribo de Manassés, conforme Josué capítulo 20, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo, exaltação e glorificação, estava localizado na cidade de Gade, em Gileade. Jesus Cristo é a nossa exaltação ou glorificação, conforme Romanos capítulo 8, do versículo 17 ao 19. Significa que a quinta cidade de refúgios chamava-se Ramote, significa elevação ou glorificação. Quando você se humilha perante o Senhor e cumpre a missão que Ele te deu, um dia você vai ser glorificado, um dia você vai ser exaltado. Como vai ser essa exaltação? Certamente ela vai acontecer no tribunal de Cristo, porque no tribunal de Cristo a igreja vai comparecer, os salvos vão comparecer, não para serem lançados no inferno de forma nenhuma. O tribunal de Cristo não é para isto. O tribunal de Cristo é para julgar as nossas obras e não a nossa salvação, correto? Então vamos comparecer no tribunal de Cristo, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 10, e ali as nossas obras serão vistas como obras de ouro, prata e pedras preciosas, que vão gerar o quê? Galardões. Mas madeira, feno e palha não gerará galardões. Todavia, esses tais serão salvos, como diz a Bíblia, como por um triz. E isso é o que vai acontecer no tribunal de Cristo. Quando é que o tribunal de Cristo vai se suceder? Assim que a igreja for arrebatada, todos os salvos serão conduzidos pelo Espírito Santo ao tribunal de Cristo. Depois que o tribunal de Cristo terminar, então sim, a igreja irá para as bodas do Cordeiro. Então, antes do casamento, porque a igreja é noiva, para se tornar esposa, ela tem que passar pelo tribunal de Cristo. A noiva será julgada no tribunal de Cristo e assim ela vai para as bodas e tornar-se-á esposa
do Cordeiro. Glória ao nome do Senhor, para todo sempre seja louvado o nome do Senhor. Depois temos a sexta cidade de refúgio, chamava-se Golã, que significa alegria. Estava localizada em Baçã, na região da tribo de Manassés, conforme Josué capítulo 20, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo, ele é a nossa alegria. Filipenses capítulo 4 e versículo também de número 4. Ele é a nossa alegria. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Nós temos muitos motivos para nos regozijar no Senhor. Por quê? Primeiro, que o Senhor Jesus é fiel. Segundo, ele é redivivo, ele não está morto, ele ressuscitou o terceiro dia. Terceiro, ele é Salvador único. Quarto, ele é todo-poderoso. Quinto, ele é Deus único, junto com o Pai e o Espírito Santo, porque são três pessoas em um só Deus. E agora, ele nos fez uma promessa. Disse assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei e nem te desampararei. Você não está desamparado, você não está esquecido ou esquecida. Sabe por quê? Porque o Senhor é fiel e se ele falou, está falado. Ele não mente. Nós não estamos confiando em um Deus fictício. Nós não estamos confiando em um Deus que pode ser feito de madeira ou de plástico ou pode ser fundido de metal. Nós estamos falando de um Deus que é vivo e glorioso e que, segundo as Sagradas Escrituras, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e conforme João capítulo 14, versículo 23, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, habitam no salvo. Não habita em qualquer crente, cuidado. Ele habita no salvo, porque todo salvo é crente, mas infelizmente nem todo crente é salvo. Agora, irmãos queridos, observe aqui, para começar a terminar, eu anotei aqui na palavra do Senhor, que eu fiz essa pesquisa, no Salmo 46, versículo 1, o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. E no Salmo 118, versículo 8, Davi afirma que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, e isso é verdade. E ainda em Provérbios 18, versículo 10, Salomão diz que torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. E o profeta Naum também afirma que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1 e versículo 7. Então, as lições espirituais dessas cidades de refúgio, essas 6, e o significado do nome delas, ensinam a todos o quê? A buscar refúgio em Cristo, a nossa cidade refúgio, a nossa rocha, o nosso alto retiro, a nossa fortaleza e a nossa torre forte. Eu espero que essa mensagem fale fortemente no seu coração e desperte em você, meu amado e minha amada, sempre confiar no Senhor, porque Ele é o único refúgio que temos. Ele é o nosso alto refúgio. Ele está conosco a cada momento e não existe nada nem ninguém, nunca existiu, não existe e jamais existirá nada e nem ninguém que possa dizer não para o sim do Senhor e que possa dizer sim para o não do Senhor. Sabe por quê? Operando Ele, quem impedirá? Que Deus em Cristo te abençoe, te dê paz, te dê alegria, te dê conforto, consolo e te dê sabedoria para que você saiba como agir em certas horas na sua vida. Deus te abençoe. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Amém.